Próximo. Pelo amor de Deus. Ai, caralho. Eu lembro até quando eu era adolescente, Oxi. estava na escola, o pessoal mandava ler literatura, mandava ler a Moreninha. Porra, essa, cara. Os caras não isolavam o Não, carpado. livro do Pronto, meteu o Olavo. do Machado de Assis. Por que o Grande Olavo, Olavão. cara? Grande Olavão, Aquilo mano. tudo é um besterol sentimental. Né? Fiquei revoltado com a literatura brasileira. Né? E até falei para entendeu. o professor, falou, olha, dona, só me desculpe, eu estou lendo aqui Os Sofrimentos de Werther do Goethe. Né? Eu estou lendo e chorando, porque aquilo é uma coisa comovente. Agora só me dá essas besteiras aqui, eu só consigo rir, porra. Né? Tá bom Quer já, dizer, mano. a Despertou o menina que sentimento. tá, Arte. né, tristinha porque não tem namorado. Ah, não, me desculpa, não vai dar. E depois eu li as obras posteriores do Machado de Assis. O Machado de Assis teve um estalo aos 40 e tantos anos. Ele não era um gênio, ele era um rapazinho inteligente, né? Ele era assim, que nem o Pundeu. Ele tá falando do Rap Zenitsu, sim. E daí É. ele tuc, e escreveu, né, Memórias Póstumas, que é um livro de livrão. gênio, absolutamente. É Eu escrevi um livro um dos grandes livros de pós-morte que eu ficção tava da vivo. humanidade. Tá certo? Diz que ele copiou um pouco a técnica do inglês Lawrence Stern, mas ele é 1000 vezes melhor que o Stern. Onde o Stern está Toma. brincando, ele está fazendo filosofia. O Stern é um dos criadores do E hiperculturismo. depois escreveu uma Ó, aí, ó. sequência de Do termo. obras-primas. Não é isso? Ó, a cadeira desse velho tá pior que a coluna dele, O mano. famoso professor, como é que foi ele? Professor italiano, como é que ele chamava? Professor Ih, tá esquecendo? Não era o fodão? Esqueci o nome dele. Ih. Ele dava umas Fraquejou. aulas interessantes, mas de literatura ele não entendia bosta nenhuma. Ele fala, não, tem que ler os livros de ficção científica, porque daí desperta a sua imaginação, mas se você ler o Dom Casmurro, você só vai descobrir se o sujeito era corno ou não. Carlos Professor, Casmurro, ele podia ter chato. ficado quieto, porque isso é uma besteira fora do comum. Né? É? Pier Paulo, professor Pier, Quer dizer, essa é uma vergonha ele ter falado isso, mostra que ele não tem formação literária nenhuma, tá certo? Ele era um cara bom de pedagogia. De Nenhuma. matemática, essa Gostou de coisa um toda, mas livro que você não o gostou. limite dele era vagabundo. esse. Né? Já toma, já toma. Quando você vai além das chinelas, você fala besteira. Né? Então, eu mesmo já falei besteira. Isso parece que as respondendo pessoas te perguntas veem, sobre velho. coisa que eu não conhecia. Isso acontece. É, né? Porque eu realmente não Já gosto de muita aconteceu, coisa, você não. me né? desculpe, eu corri. Mais Só de mil. Yu-Gi-Oh! Né? É, Esses mais de livros 1000 notas ficção 7. científica, eu Paguei acho teu que almoço, eles posso são comer um todos react? Pode, claro. imbecilizantes. Manda aí. Do primeiro ao último. Eu não tenho nenhum interesse por essa porcaria, li coisa disso aí quando eu era adolescente e depois não li mais. Isso é besteira, evidentemente. Aniversário de Primeiro porque afiliado, na tá ficção tendo. científica, o autor está livre para ele inventar o que quer que seja. Ele não tem o compromisso da verossimilhança, que é a base do romance, a base do conto, a base da literatura de ficção. Quer dizer, você dado uma situação, o romancista não pode desenvolvê-lo no sentido que ele queira. Igual Ele aquele. tem que desenvolver no sentido que é lógico e verossímil dentro da situação colocada. Por Mas isso ele é não que pode todo criar uma própria romancista confessa que às vezes os Cara, personagens... isso que ele falou cai perfeitamente no que a gente fica falando lá do coisa que a obra tá fazendo uma fantasia ou uma ficção e tal. E aí ela faz um negócio ridículo, a pessoa cita, ai, mas já tem fantasia, já tem dragão igual o Mitch lá. Falando, não, o Game of Thrones já tem dragão, então pode tudo. Não, caralho. Tem a obra, como ele tava falando, a obra tem uma verossimilhança nela mesma, tá ligado? Não é questão de ser fantasioso no sentido que não tem coisa do nosso mundo. É questão da fantasia dele mesmo, tá ligado? É isso Sim. que já ouvi Poder muito esse sobre papo ele. aí, pô. Ele Eu não questiono a deixa ele parada, o escrever pessoal o fala, que mas já é ele tem que fantasioso. ter uma coerência. Aprendeu Então, com a água. Ele Tem que coloca ter o uma problema coerência, inicial. exatamente. Ou da gênio, ou da Esteve- gênio. Este esteve problema morando com Alavão, determina o rumo do que ele pode desenvolver depois. Não é isso? Então é assim, sei lá, a Ana Karenina, tem lá um caso do Chegou meu bagulhão. Fiquei vendo o Olavo aí. adultério. Não, Então o que vê o Olavo aí, acontece, né? A outra do Olavo, não! De novo, não! Ah, foi legal, né? De novo, né? Cadê o JP com o link dele, pô? Ele tá tudo devendo pra Ih, ele. acho que não funciona mais isso aí não, né? Cara, alô, Alô? Alô? você foi desconectado. Então, Ué? é uma coisa muito importante, desde o início dos seus estudos, você perceber quais modalidades de narrativa se Ah, impregnaram. aparece, na sua aparece o Olavo, o cara tá uma gap, velho. E daí tudo que você ouve, você tende a transformar naquele tipo de narrativa que você está acostumado. Não é isso? Então nós temos que ampliar a nossa imaginação narrativa. Não imaginação verbal, imaginação narrativa, ou seja, imaginar situações humanas diferentes. Não é? Se você acostumou com meia dúzia, você vai ficar naquela meia dúzia o resto da sua vida.
Eu sei, E sei. tudo que Vamos você pra ouvir, você vai. Sabia que o Olavo de Carvalho era Se pensa você disso, não? tiver que contar, você vai contar daquele jeito que você aprendeu a contar. Então, e quando você vê o nosso jornalismo inteiro, o que é o jornalismo brasileiro? Assim, é uma narrativa no qual existe alguém da direita fazendo alguma sacanagem. Ih, lá vem. É só isso. Começou. Não, não existe sacanagem da direita? É claro que existe. Mas o mundo não se reduz a isso. Você veja, também Começou é a lacração. importante Tem que lacrar mesmo. você ter em vista o seguinte fenômeno, que eu outro dia mencionei num breve post, mas eu deveria ter explicado melhor. De quando aparece a figura do intelectual moderno, do Você. intelectual que exerce influência pública, né? Isso começa mais ou menos no século XVIII. Né? Existe um acontecimento que retorna ciclicamente, que é um bando de intelectuais, são pessoas próximas dos ricos e poderosos e que têm Toma. interesse neles, Toma. impõe uma uniformidade de pensamento, uma uniformidade de narrativa, uma uniformidade de linguagem, sufocando os espíritos verdadeiramente criadores, os talentos verdadeiros. Que então não encontram audiência ou mesmo não conseguem se explicar mais, ou não conseguem publicar, se for no caso do cinema, não conseguem produzir seus filmes. Eu estava lendo a história do Erich von Stroheim. Erich von Stroheim foi um gênio fantástico do cinema. É um dos que podemos considerar mesmo criadores da linguagem cinematográfica. Né? Só que o Stroheim era um artista de verdade. Ele estava interessado na vida humana, na percepção das realidades profundas e na expressão daquilo que ele, na profundidade da sua alma, ele percebia. E em volta dele só tinha dois tipos de pessoas: o que estavam interessados em fazer dinheiro e o que estavam interessados em fazer propaganda política para chegar ao poder. Based. Esses são dois tipos, vamos dizer, de grupos que sufocam a criatividade. Então, nos últimos 30 anos da sua vida, o Erich von Stroheim não conseguiu fazer nenhum filme. Caralho, que bosta. Ele só conseguia trabalhar como ator. Claro, que era um ator Que paia. Pai, né? monstro de ator. Né? Então, ele, quando morreu, foi muito celebrado, mas só como ator. Ninguém se lembrava dos filmes dele. Nossa, Quando que hoje bosta. você vê os filmes que ele fez, né? É o Greed, Porque é Cobiça, uma merda né? até a morte. Tirado de um romance clássico do Frank Norris. Né? O filme começa assim, tem um personagem chamado McTeague, que trabalha numa mina, né? E o McTeague está empurrando um vagão e ele vê um passarinho caído no trilho. Ele para o carrinho, pega o passarinho, faz carinho no passarinho, dá um beijinho no passarinho. Né? Daí ele vai mostrar o passarinho para um colega dele. Né? O colega dá um tapa no passarinho, o passarinho sai voando. Daí o McTeague pega o colega e joga a montanha abaixo, assim, plaf. Tá porra. Como assim, cara? Não entendeu, não entendeu. Na cena inicial você já percebeu o personagem, que é um contraste, ele é bom e mal ao mesmo tempo, né? Uhum. Na primeira, Maneiro. sabe? Então, e o filme mudo, não tem diálogo. Ah, voltei. Voltou. Ele fez esse filme, ele fez um outro filme que chama Os Maridos Cegos, Acho que caiu de novo. História de um Corno. Quanto parece que pá. Fez Mas o não, pô, as filme coisas que ele Viúva fala. Alegre, fez filmes maravilhosos. Voltei, Mas todos os segundos filmes antes de eram sair. muito carregados de sentido humano, espiritual, mais profundo. E os caras não gostavam disso, queriam um filme Voltei. ou para fazer Voltou. propaganda política, que nem o Eisenstein, né? Que é uma espécie, um sub Nossa, Stroheim, voltou, ou Voltei, queria fazer voltei. filme só para ganhar dinheiro. Então Steve você, Olavista, logo talvez, no mano. começo, É que é a primeira vez que eu vejo ele por falando exemplo, coisa, nunca vi aparece isso dele. o Georges Méliès, que faz o filme sobre o Homem na Lua, que é um filme de diversão, Vamos clipar né? isso? Ué, Ficção científica e diversão, Pode clipar, atrai multidões, né? E aparece o Eisenstein com aqueles filmes de propaganda comunista. E esses dois estilos ganharam o campo. E o Stroheim ficou, né, que era um homem que fazia o filme do conteúdo humano verdadeiro, né, ficou ali no meio, exprimido entre esses dois, e logo acabou o espaço dele. E Valeu, ele, JP. quando morreu, né, ele chegou a ganhar até a Legião de Honra, a Legião d'Honneur da França, mas como ator. I'm here in Renk, in South Boa. Sudan, with UNHCR, the UN Refugee Pode Agency. medição mesmo, seu filho da puta.
Estudar é Se você tem complicado. filme estrelado por ele, tem um filme do Billy Wilder, que chama Sunset Boulevard. Bom filme. É o filme de uma atriz louca que domina um roteirista, escraviza o roteirista, desempenhado. Caralho. Meu sonho. Os dois atores são fantásticos, mas aí tem o Eric von Stroheim, que faz o chofer da Madame. O chofer é melhor do que a Madame. Não, um ator fantástico. Mas morreu, evidentemente, frustrado, porque não conseguiu fazer mais filme. E isso aconteceu com muita gente. Não é isso? E você pega no cinema, existem vários gênios efetivos no cinema, mas não são tão celebrados quanto o outro que ou entraram Bem-vindo à vida. no negócio do sucesso comercial ou entraram no sucesso político. Né? Infelizmente. Então, se você pegar, por exemplo, Robert Bresson não era nenhuma coisa nem outra. Né? E Robert Bresson fez um filme que é O Condenado à Morte Escapou, que é um filme que tem um personagem único. E a história toda é essa aí, quer dizer, o cara que está preso numa prisão nazista e que tramando para inventar um jeito de escapar. Né? Dá a impressão que você vai dormir durante o filme, mas você não consegue desgrudar os olhos da tela. Também ele fez uma narrativa que é uma das mais difíceis, que é o Diário do Parco da Aldeia, tirado do romance do Jorge Bernanos, que é o personagem mais difícil, é um santo. E é um santo que não sabe que é santo. Entendeu? É um personagem dificílimo de fazer e ele conseguiu fazer. Também, quando você vê, por exemplo, os primeiros filmes do Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta, em que ele inventa a narrativa rápida, onde os acontecimentos se sucedem uns aos outros, né? Que hoje em dia todo mundo sabe fazer. Né? E você vê como ele fez, não fez para fazer propaganda política, nem para fazer dinheiro, mas fez porque aquilo era realmente o conteúdo da sua consciência. Então, aí que vocês vão perceber o que é o verdadeiro Não tem como o cinema, velhinho o muito que é o besta, nem falso. besta mesmo. O falso engana muito, muita gente gosta, claro, porque mesmo que os cineastas falsos, eles não inventam nada. Eles pegam os recursos que os outros inventaram e copiam e adaptam às suas finalidades. Né? Então Toma. tem Toma pra gente caralho. monte fazendo isso. Tá certo? Então, você aprender a distinguir as narrativas que são verdadeiras das que são falsas Lacroix é ficou fundamental pianinho não com só o na sua mestre. pessoa, mas na sua vida. Porque é assim que você aprende também a distinguir em quem você deve confiar. Só não é mais vezes que morreu, verdade. De verdade Isso aqui não eu morre. tenho um critério, eu sempre confio, sempre. Por quê? Porque todo mundo merece confiança? Não. Só não é mais É besta que porque só você morreu, confia ninguém no falando cara com que nada você nesse fica sabendo chat, se cara. ele está com treta ou não. Se você desconfia, você se defende. Né? Então você vive fugindo. Vai ser Porque nenhum. você não arrisca nada, você não conhece ninguém. Você se defende Aviador de morreu. conhecer as pessoas. Morreu, aviador. Todo mundo se gaba. A mim ninguém me engana. Eu digo, a mim me engana. Mas engano uma vez. Né? Duas não. Engano. Para que eu preciso ficar desconfiando, né? Conjeturando? Ah, será que o cara está com treta? Não. Se ele está com treta e fez a treta, eu já vi, não preciso pensar mais. Tá certo? Ixi, Errado, talvez amigo. talvez Eu a mais? só penso que Confirmou o eu sou- Marco, confirmou o Marco. Me deixa enganar uma vez. Né? Pensa até uma As pessoas, parte, quando assim. fogem Depois que mostrou, já não foge precisa pensar mais. do vigarista, elas nunca vão saber. Eles vão viver fechados dentro da sua desconfiança, que no fundo é o seu medo, é o medo de viver. Né? Quer dizer, o medo de ser enganado é o medo de viver. Né? Então, assim, aquelas pessoas nos dão um conselho, né? Não confia nessa moça, que ela vai cornear você. Sai, se ela cornear, a gente fica sabendo, vai embora, ou manda ela embora. Qual é o grande problema? Based, mano. É quem que nunca foi corno? Eu. Toma. Eu não posso falar nada. O cara tá uma brama de canudinho, vai te fuder. Você apreender essas formas de. A gente tá falando base de mestre. É o cara, quem nunca foi corno, toma brama de canudinho. Narrativa autêntica, verdadeira, humana. E o que é apenas a cópia de procedimentos narrativos já criados anteriormente. Isso precisa aprender. Né? Tem que aprender, ó. Então, o cinema é uma arte mais ou menos recente, mas o número de gênios que apareceu assim em poucas décadas é um negócio assombroso. Isso não aconteceu em arte nenhuma. No cinema Porque nunca apareceu viu o Oda em gênio. 50, 60. É, realmente. Fantástico, né? Porque o Oda é mais de um, né? Sim, são vários Odas. Tem o Nobunaga e tem o Ichiro, mano.
Aí, ó, já tem 2 gênios, toma. São 2 já. 2 outros gênios já, mano. Vamos ver mais Olavo então, enquanto isso. É assim que você tá vivendo, né? Respondendo clientes um por um. Eu mandei na DM, sim, ué, eu peguei. Tu mandou mais? Ah, ele mandou outro. Ah, é a parte 1, né? É a parte 1. Pode ser então. Fiquei um tempo sem acompanhar. Só agora que vi que se mudou. Qual a chance dos fãs de São Paulo te encontrarem? Porra, mano. Mas em evento, né? Porque puta que pariu, como é que eu vou me encontrar em São Paulo? Né? Fui ali no Brás comprar um negócio, mano. Putz, achei alguém. Foda, né, mano? Vamos ver o Olavo aqui. Mas em evento. Vamos saindo aí. Eu fui pegar a porra do sorvete, o sorvete colou parado toda na colher. Caneca inteira veio na colher. Então, Só vamos pergunta lá, aí, aqui me pergunta tem- todos os dias, mano. Aqui, Se eu te Marx- bem que contar, tá começa lá, fudido, mas gente, aviso. Tu tá fudido, eu vou lhe pegar! Como a direita e os conservadores podem se libertar da linguagem esquerda e dominar o discurso? Então, primeiro, você tem que É começar a ler normal outras se sentir coisas. burro. Tudo depende do volume de coisas que você lê. Olha, eu posso apostar, se você ainda tem esse problema, você ainda lê mais material de mídia do que boa literatura. É muito simples. Mas aí é pra qualquer um também. Aí apostar fácil assim até eu, porra. Everton, é normal se ver como o homem mais burro da Terra? Eu sempre vi assim. Hã? Você continua se vendo assim, você fica inteligente. Por quê? Sim, Everton, eu sempre te vi como o homem mais burro da Terra. Eu já expliquei para você o que é o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você ter a consciência clara de todas as coisas que falta você saber para entender aquilo que você já sabe. Ó, curioso. Começa a fazer essa lista e você vai Como é que ele ficar falou muito aí que eu não vi? inteligente. Voltar. E deu. Foi uma boa frase, gostei. Mapa da ignorância. Eu já expliquei para você o que é o mapa da ignorância. O mapa da ignorância é você ter a consciência clara de todas as coisas que falta você saber para entender aquilo que você já sabe. Legal. Começa a fazer essa lista Interessante. e você vai ficar muito inteligente. E deu. Aristóteles mas escreveu uma um livro lista chamado Questões, Normossáurica. que são milhares de perguntas cujas respostas ele não sabia. A maior delas nós não sabemos a resposta até hoje. Take neoplatônico. Então você pode vê a crer, né? consciência que esse homem tinha da extensão da sua ignorância. Tudo que lhe faltava saber para entender o que ele já sabia. Nisso, você tem que trabalhar o resto da sua vida. Você tem que fazer o mapa da sua ignorância todo dia. Você está lendo qualquer coisa, mas eu precisaria saber para entender isso aqui que eu estou lendo. Então, Meio mundo. Legal, Você boa pô. pra sempre. Tu parar pra ver, é uma boa forma mesmo de você aprender as coisas. Você gosta de uma parada, você tem interesse, você estuda, você lê, você aprende, você assiste ou o que seja, aquela parada, e você vê que aquilo tem contextos e sustentações de uma área que tu não conhece, aí tu vai estudar essa área. Assim tu vai e tu entende mais sobre o que você já entende. Legal, pô. quando você lê livros, todo mundo lê. Mas Eu não. assista a aula em que eu explico a importância de você criar uma mestre, cara. bibliografia de um assunto. E você saber quais são os livros fundamentais que você teria de ler para entender o pouco que você já sabe a respeito. Vale muito mais você fazer isso do que você ler qualquer livro. Pode crer, né? Se você assim, eu li 20 livros. Não, mas eu fiz uma lista de 1000 que são os livros essenciais sobre este assunto. Não li nenhum ainda. Você já tem um mapa do assunto. Né? Legal. É um negócio essencial. Você separar, por exemplo. Olha, eu organizei minha biblioteca desde moleque, desde adolescência. Nessa base, eu falei, eu quero uma biblioteca que acompanhe a história dos problemas que me interessam, desde o início até hoje. Então são os livros que criaram, de fato, o que a humanidade sabe a esse respeito, o essencial do que sabe a respeito disso ou Epa. daquilo. Tá morrendo já. Eu montei essa biblioteca. Morreu Tá uma hora morrendo depois esse do- vídeo, alguém sabe? Morreu Quem uma hora sabe se depois ele morreu nessa live aí? E é evidente Tava aquela que brama de canudinho, né? muitos livros Ninguém é de eu ferro. adquiri 20 ou 30 anos antes de eu poder lê-los. Mas eles me ajudaram do mesmo jeito. Porque eu sabia onde eles estavam, eu sabia o que tinha lá dentro. Falou bem. Agora, o pessoal não faz isso.
O pessoal lê as coisas anarquicamente. Não adianta. Você tem que organizar a sua educação, porra. O curso de princípios e métodos, exatamente. Princípios e métodos da autoeducação. Samuel Costa Santos. O senhor acredita que o estado de mediocridade da sociedade brasileira ainda é forte ou podemos dizer que uma parcela dela acordou e agora está interessada em temas mais elevados? É uma parcela sim, mas é uma parcela ínfima. Se você quer saber, são só os meus alunos. Hã? Só quem está educando sou eu. Essas universidades não servem para isso. Que Bizard! Em poucos anos de ensino, Só eu eu já tô gerei ensinando o direito mais da escritores, Só eu que tô mais ensinando nessa editoras, porra, mais mano. revistas culturais que qualquer universidade 200 brasileira. milhões de brasileiros, Estão tudo fazendo burro. só picaretagem. Digo para vocês, as universidades brasileiras são organizações criminosas. Tinham que ser todas fechadas. Todas. Agora, tem um novo governo. Ah, nós temos. Já começa Só a eu apagar ensino as essa universidades. porra. Não dá, porra. Não dá. Hã? Quer dizer, a pessoa parece que quando sobem na vida, elas adquirem Eu fui aluno aquela- lá, ó. Temos um aquele mestrezinho aí, ó. respeito pelos formalismos. Começa a chamar as pessoas de excelência. Pronto, aí não dá. Não, assim não dá. Mestre, Porra. é bom, né? E se a sua linguagem é toda de pose, tudo que você vai fazer na vida é posado. Nossa, Tudo toma! que vai fazer não vai ter resultado. Que isso? Muito Bizard! Aí não, você vê, olha, quando você vê um cara que sabe mais ou menos o que está fazendo, você vê que ele não fala assim. Você pega o Paulo Guedes, ele não fala assim, porra. Ele fala pão, pão, queijo, queijo. É por isso que ele sabe fazer as coisas. Nossa. Né? Essa aí a gente já Só comentou, take, né? mano. Só take, velho. Essa aí a gente já comentou em live já. Emílio Teixeira. Toda a fundamentação da teoria marxista que se desenvolveu no sentido de ação em E infiltração lá vem o Lacra. gramsciana e em Vai lá, cara, vai lá, cara. negação Ih, vai lá, cara, vai lá, sensualista, cara. via a escola de Frankfurt em sua revolta contra a realidade, não se converte numa espécie de fenomenologia da rebelião luciferina, sem sombra de dúvida. Tudo isso é rebelião luciferiana. Eles veem se o marxismo, ao longo da sua evolução, ele não é uma espécie de fenomenologia da rebelião luciferina. Ela é mesmo, sem sombra de dúvida. Agora, nós estamos num país, o dia que eu li aquele parágrafo do Max Horkheimer, onde ele dizia que os filhos Paulo serem Guedes, quando não privados dá, de já- carícias eróticas das É. suas mães, Guedes os chapado tornava verde. incapacitados, bloqueava até o uso da razão. E eu disse, o cara está defendendo o incesto, relações incestuosas. Todo mundo negou. Né? O Haddad, que diz que é especialista em escola de Frankfurt, negou. E saiu um desses, como é que se diz, esses fiscalizadores de fake news. Fake news, Olavo disse que o Max Horkheimer advoga ou seja, são banda de analfabetas, eles não sabem ler. Daí eu peguei e fiz mais um vídeo, né? Olha, eu vou ler aqui para vocês explicar o que, é que ele está dizendo aqui. O pessoal não sabe. Eu quero fazer vídeo de resposta, mano. Quer dizer, está Fraco. escrito assim: ser privado de carícias eróticas da mãe torna os meninos incapazes do uso da razão. Mais ou menos isso que ele disse. As pessoas não entendem que isso aí é defender o incesto. Eles não entendem. Né? Se o cara não disser literalmente, eu quero que as crianças tenham relações incestuosas com as mães, eles não entendem, meu Deus do céu. Caralho, Então pior são que tá todos falando analfabetos. real, né? Repito aqui, esse cagado é analfabeto, professor universitário é analfabeto, as pessoas da Folha é analfabeto, todos eles. Alguns são analfabetos funcionais, outros são analfabetos materiais. Eu não estou brincando, gente. Para ser ministro da Educação no Brasil tem que ser analfabeto. E não é exagero. Muito bom, cara! Que isso? A interpretação do povo é um lixo mesmo, caralho. Que porra é essa, velho? O brasileiro tem desprezo por edição. Melhor ter que ouvir o mencionado. Muito bom, mano. Eu não estou brincando, ele faz isso, eu não tô brincando. Não é zoeira, galera. Atenção. O canudinho me quebra demais. Ele fala essa porra, depois pega. Toma um canudinho ali. Tá com um brama de canudinho. Bravo de canudinho.